Bom dia, amados. Hoje é dia 28 de agosto do ano da graça de 2024 e continuamos a nossa reflexão no texto de Marcos, capítulo 9, o episódio em que Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, descendo do Monte da Transfiguração, quando chegam cá junto aos restantes 9 discípulos que não subiram, encontraram um ambiente difícil e gostaria de hoje chamar a nossa atenção para este aspecto do início do texto, quando se aproximaram dos discípulos e Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, viram numerosa multidão ao redor dos discípulos e que os escribas discutiam com eles. Precisamos de ter a noção, e se calhar já foi confirmado pela nossa experiência, que aqueles que são inimigos da nossa fé sempre vão procurar pôr em causa a nossa fé. Quando alguma questão se levanta, quando alguma dúvida se levanta, sempre vão estar prontos para pôr em causa a nossa fé. Os discípulos estavam numa situação difícil porque, como já lembramos no texto, o pedido daquele pai que tinha o seu filho com aquela dificuldade não pôde ser ultrapassada pela intervenção dos discípulos. E certamente eles estavam com grandes dificuldades em lidar com essa realidade, não teriam eventualmente até respostas e as que teriam provavelmente não iriam de forma alguma resolver aquela situação. Já nos encontramos provavelmente muitas vezes nestas circunstâncias em que aqueles que são inimigos da nossa fé e lembrar que qualquer pessoa, por mais próxima ou menos próxima, por mais ou menos íntima que é de nós, que não tem a sua fé em Jesus e que, pela sua intervenção, sempre procura pôr em causa a nossa fé, essa pessoa vai ser sempre um inimigo da nossa fé. E às vezes até são pessoas a quem queremos muito bem, mas que nestas horas tantas vezes questionam a nossa caminhada com Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo. São sempre momentos difíceis e muitas vezes não temos resposta, tal como provavelmente os discípulos não tinham. Mas é interessante perceber no versículo 15: e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? Amados, a resposta, a solução a essas circunstâncias vai ser sempre a mesma e é a mesma que está aqui, é Jesus. Sempre será Jesus a resolver estas situações. Não vai ser pela nossa capacidade de argumentação, não vai ser com qualquer outra forma de discussão, vai ser sempre Jesus. Jesus será sempre a resposta para todas as nossas questões e também para estas e para aqueles que tentam de alguma forma colocar em causa a nossa fé. Ele será a resposta em todas as circunstâncias. Jesus, neste caso, foi a resposta para a discussão que os escribas estavam a provocar. Jesus foi a resposta para aquele pai. Jesus foi a resposta para aquele menino que precisava tanto de ajuda e de libertação. E Jesus foi a resposta para os discípulos que também precisaram de ter essa resposta e ter essa intervenção. E o texto, como já lembramos ontem, termina exatamente com Jesus em casa com os discípulos a falarem sobre o assunto. Precisamos, à luz deste texto, de compreender que a resposta, mesmo quando procuram de uma forma intencional e às vezes até bastante difícil pôr em causa a nossa fé, a resposta vai ser sempre Jesus. Não vão ser os nossos argumentos, não vai ser outra coisa a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele é verdadeiramente e realmente a resposta também para essas situações. E Ele está disponível, permanentemente disponível para ser essa resposta. Então somente nós o deixemos intervir e também deixemos que seja Ele, em todas as circunstâncias, a dar a resposta a cada questão que se coloca na nossa vida. Creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena considerar isto na nossa vida para que Jesus realmente seja tudo em nós. Um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Não podemos deixar de nos cuidar em oração nesta jornada e que quando a nossa fé for colocada em causa, que seja Jesus sempre
Ele e só Ele a resposta. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.